Evangelho de João, no capítulo 14. Amém? João 14. Amém, irmãos? Quero ler um texto muito famoso com vocês. A nossa penúltima mensagem, irmãos. Amém? A respeito dessas afirmações de Jesus em que ele diz: eu sou. Amém? Seguido da afirmação eu sou, ele traz uma revelação a respeito da sua vida, do seu ministério. E nós precisamos atentar ao que o nosso mestre diz sobre si mesmo. Amém? Verso 6, irmãos, a Bíblia nos diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Repita assim comigo, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Irmãos, independente da sua trajetória de vida, seja ela de crente ou não, você sabe que você está numa jornada, você está trilhando algo, você está trilhando um caminho, independente de qual for, independente de onde você, para onde você está indo, independente dos atalhos que você está pegando e se está dando certo a sua caminhada ou não. Todos nós, irmãos, as pessoas que estão aqui dentro e as pessoas que estão lá fora nos seus lares, todos estão trilhando um caminho. Vocês lembram muito bem, irmãos, que Jesus disse que há dois caminhos. Amém? Ele disse que há um caminho estreito e é um caminho largo. Amém? Há dois caminhos. Nós estamos falando aqui nas quintas-feiras a respeito de escolhas. E eu disse para vocês, e eu vou enfatizar mais uma vez na quinta-feira, de que não escolher, irmãos, também é uma escolha. Amém? Aquele que não escolhe está sendo indiferente. E a indiferença é uma escolha. Você, diante de uma situação, se você não diz sim ou não, você já está dizendo não, porque é a condição. Não existe lugar neutro, irmãos. Com relação a Jesus é a mesma coisa. Ele diz: existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Por óbvio, irmãos, quem não está indo pelo caminho estreito está pegando o caminho largo. Amém? Já fez uma escolha e arcará com as consequências no decorrer do seu caminho, principalmente no final dele. Amém? Todos nós estamos trilhando um caminho, irmãos. Todos vocês estão indo para algum lugar. Você não ficará aqui nessa terra para sempre. Amém? Não ficará. Mesmo que Jesus não volte daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a sua vida um dia cessará. Amém? Porque você é finito, você é terreno. A Bíblia diz que o homem veio do pó e para o pó ele vai retornar. Amém? Nos alertando a nossa fragilidade, irmãos. O nosso corpo se esvai. A partir do momento que você nasce, você já está morrendo. Você já tem um dia menos de vida. Amém? E existe um final, existe um alvo para esse caminho. Amém? Alguns estão trilhando ele com convicção, outros estão trilhando ele com indiferença, inconsequentes, sem consciência. Mas o final nos aguarda. Existe um fim. Amém? Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele acrescenta algo aqui importantíssimo. Ele diz: ninguém chega ao Pai, se referindo ao Senhor Deus. Ninguém chega a Deus se não for através de mim. Repare, irmãos, ele está dizendo: eu sou o caminho, uma estrada. Amém? Algo pelo qual você precisa passar para chegar a quem? A Deus Pai. Não existe outro caminho. Independente, como eu estava dizendo, irmãos, todos estamos trilhando um caminho. Independente de aceitar ou não, irmãos, todo ser humano está à procura de Deus. Todo, sem exceção. Primeiramente porque nós nascemos com a imagem e semelhança de Deus. Toda criatura nessa terra é criada à imagem e semelhança do Criador. Amém? E por óbvio, irmãos, sendo Deus a base da criação, o ser humano retorna ao Senhor de alguma forma, ou pelo menos tenta, porque Ele é a fonte, Ele é a base da criação. É através dele que todas as coisas foram feitas e todas as coisas respondem ao Criador. Independente de aceitar isso ou não, irmãos, toda pessoa está procurando Deus, está procurando a fonte.
está procurando o sopro de vida, aquele que soprou lá no jardim. Todo ser humano está nesse caminho, trilhando através desse caminho, irmãos, tentando encontrar o Criador. Há uma busca incessante, irmãos, da humanidade em encontrar a peça que falta para a resposta principal, irmãos. Qual a razão de estarmos aqui? Qual a essência do ser humano? Da onde nós somos, para onde nós vamos? No que é baseada a nossa existência? E essa busca, irmãos, ela pode ser até inconsciente, pois enquanto não encontrar, tal homem não sossegará, irmãos. Enquanto não encontrar o Senhor, o homem, mesmo tendo tudo, não sossegará. Não à toa você vê pessoas com tantas posses, tantos bens, com a vida ganha. E eu não estou falando só de dinheiro, mas com uma família muito boa, com estrutura, mas que ainda estão procurando alguma coisa, e nessa procura incessante não procuram no principal lugar, no Senhor, e acabam se perdendo nessa busca. Muitos tiram a sua vida por não encontrar a razão. Muitos tiram a sua vida por não encontrar o porquê, o que eu estou fazendo, qual é o propósito da minha vida. Estão trilhando um caminho, escolheram um caminho largo, e o caminho largo, irmãos, não leva ao Criador. Esse é o problema. Jesus, quando disse eu sou a porta, Ele está falando, você precisa passar por mim, você precisa entrar por mim. E daí Ele diz, eu sou o caminho, você precisa trilhar o caminho através de mim. Esta é a única forma de encontrar o Pai. O Pai. E é interessante dessa afirmação de Jesus, irmãos, porque Ele não diz, ninguém vem a Deus. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Oh, que palavra próxima, né, irmãos? Jesus está recorrendo ao Pai, não a um Deus, simplesmente. Eu disse aqui uma frase, eu não lembro de quem é a autoria da frase, irmãos, mas que diz, todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai. O mundo diz isso, irmãos, todos os caminhos levam a Deus. O problema é que só existe um Deus. E Jesus aqui está dizendo, eu sou o caminho que leva a Ele. Mas vocês vão trilhar esse caminho e encontrarão no final dele o Pai. Proximidade. A resposta da criação, irmãos. Onde todo homem se completa. Onde o vazio da existência se completa. Onde é preenchido a peça que faltava. Todos estão nesse caminho, irmãos. E essa afirmação que Jesus faz, a penúltima, como eu disse, essa afirmação que Jesus faz, irmãos, vai ao encontro a essa procura do homem. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus está mostrando aqui, irmãos, ser a única forma de acesso àquilo que é o objeto de procura de todo homem, a presença de Deus. Paulo, irmãos, em Atenas, no berço da civilização, do conhecimento, da filosofia, ele diz, o Senhor não está longe de nós. Mesmo que tateando nós podemos encontrá-lo, porque Ele não está longe, Ele não está se escondendo, Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado. Jesus, irmãos, é o caminho que leva até a resposta final, definitiva, onde a vida do homem faz sentido, seja ela uma vida boa ou não. Irmãos, você precisa entender uma coisa, na sua caminhada você vai encontrar diversos tipos de crente. O crente realizado, o crente que você olha para ele, você até o inveja, uma inveja santa, né? Esse cara tem uma vida bem sucedida, e ele é crente, ele vem na igreja e as obras dele mostram que ele é crente. Mas você também vai encontrar, irmãos, muitos cristãos que muitas vezes não têm o que comer, muito crente que não tem uma boa casa, uma boa roupa, não tem uma boa condição financeira. Eu estava numa fruteira lá perto de casa, irmãos, sexta-feira, e eu vi, a fruteira é cristã, pelo jeito eles são crentes, porque eu entrei lá, eles estavam falando de Jesus, eu saí de lá, eles estavam falando de Jesus.
E você vê no vocabulário deles que eles são crentes, porque crente tem um jeito de falar. E eles estavam falando de como está difícil, de como está complicado, de como as coisas estão caras, de quanto está difícil essa vida por causa da pandemia e o medo de contrair o vírus, de sofrer, de padecer. Mas na saída, irmãos, o casal disse: isso é enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. O crente, irmãos, aquele que encontrou o Pai, encontrou razão de viver. Ele sabe que mesmo a dificuldade, irmãos, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a essa vida difícil, ele está indo em direção ao Pai. Você não deu um glória a Deus? Ele sabe que encontrou o lugar. Ele sabe que encontrou o acesso à presença de Deus e que agora nada mais o falta, mesmo que ele tenha dificuldades, mesmo que ele passe por problemas financeiros. Ele encontrou o caminho. Abra comigo, irmãos, em Hebreus no capítulo 10. Hebreus 10, irmãos, a gente vai ler a partir do 19. Hebreus 10, a Bíblia diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Jesus, irmãos, é aquele que foi capaz de adentrar o Santo dos Santos. Jesus rasgou o véu que separava o povo de Deus. Jesus foi aquele que edificou, irmãos, através do seu sangue derramado naquela cruz, um caminho para que você possa encontrar a casa do Pai, para que você possa encontrar a arca da aliança, a presença de Deus. Você sabe, no Velho Testamento, irmãos, era somente o sacerdote, o sumo sacerdote, de ano em ano, ele entrava no Santo dos Santos oferecendo um sacrifício, e todo o ritual que aquilo envolvia, irmãos. Mas Jesus edificou um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Agora nós temos acesso a Deus em qualquer momento, meu irmão, sem qualquer ritual, ou como diz o texto que nós acabamos de ler, com coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração limpo, irmãos, com a consciência limpa, sem peso na consciência, você chega diante do Pai limpo e purificado. Jesus Cristo edificou esse caminho. Jesus Cristo abriu essa oportunidade, irmãos. O anseio do homem de encontrar o caminho de volta para Deus fez com que muitas pessoas atentassem para si mesmas. Como eu sempre digo aqui para vocês, irmãos, não à toa a Bíblia faz diversos alertas com relação à idolatria, irmãos. Porque o ser humano que não encontra o caminho até o Pai, ele vai preencher esse espaço com outras coisas. Você sabe disso, irmãos. Talvez a sua vida já foi assim, ou talvez você conheça pessoas que são assim, que ainda não encontraram o Senhor e colocaram o dinheiro no lugar como um agente de felicidade, ou estão peleando em causas, em filosofias, ou estão brigando por pessoas, por autoridades, por políticos, de forma idólatra, porque não encontraram a resposta. Ainda estão trilhando o caminho largo, irmãos, ao invés de trilhar o caminho estreito que leva à vida eterna, escolheram o mais fácil, preencheram o espaço do seu coração com outras coisas. Só Jesus pode saciar, irmãos, esse desejo do homem por Deus.
É só Jesus que pode saciar, irmãos. Tanto que ele diz no texto lá de João que nós lemos: eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade e a vida. Ou seja, ainda que muitas religiões proponham caminhos diferentes, ainda que você encontre várias filosofias de vida, ideias, causas para seguir, para lutar, para se empenhar, é só através de mim que você saberá o caminho. Mas não apenas vai encontrar o caminho, saberá a forma de trilhá-lo. Porque esse é um grande problema também, irmãos. Nós precisamos aprender a trilhar o caminho que Jesus propôs, e que ele muitas vezes é cheio de obstáculos, meu irmão. O caminho de volta para a casa do Pai, eu estou chegando num ponto, irmãos. Lembre-se do filho pródigo. O caminho de volta à casa do Pai é difícil, é complexo. O filho pródigo se distanciou até se encontrar no meio dos porcos, irmãos. É óbvio que não seria fácil voltar. Não seria fácil voltar à casa do Pai como foi fácil chegar no abismo. Não seria fácil. Ele saiu da casa do Pai rompante, com o nariz em pé, achando que poderia viver sozinho às suas próprias custas. Pegou o que lhe pertencia e gastou tudo, a Bíblia diz, dissolutamente, de forma inconsequente, sem olhar para trás ou sem pensar no futuro. Ele gastou tudo, até que um dia ele chegou ao chiqueiro, ao fundo do poço. Nós precisamos, irmãos, aprender também isso. Jesus é a verdade para trilharmos o caminho. É através das suas palavras que nós andamos. É a verdade exclusiva de Deus, a revelação de Deus, irmãos. Porque você pode muito bem encontrar Jesus, aceitá-lo, se batizar, frequentar a igreja, tomar a Santa Ceia, mas trilhar a vida de qualquer jeito. Esse é um problema perigoso para o crente, irmãos. Trilhar a vida de qualquer jeito. Trilhar a vida às próprias custas, com as suas ideias, quando na verdade a intenção de Jesus é oferecer a verdade. E repare aqui uma coisa, irmãos: a verdade que Jesus se refere a Ele mesmo, uma verdade absoluta. Em João mesmo 8,32 ele diz: conhecereis a verdade vos libertará das suas cadeias mentais, libertará das suas ideias, das suas opiniões. É uma troca de mente, como nós temos falado aqui ultimamente, onde você abre mão de tudo que você acha da vida, irmãos, e passa a viver de acordo com aquilo que Jesus quer te ensinar. Ele é a verdade para trilhar o caminho que leva à libertação. Você está entendendo isso, irmãos? Ele oferece, o que traduzindo para o nosso dia a dia, um GPS. Amém? Ele oferece um GPS. Você coloca no GPS: eu quero chegar lá em Porto Alegre, em tal rua, em tal lugar. Ele te leva até lá. Eu disse aqui até esses dias atrás. Ele calcula o trajeto, irmãos. Ele te livra das sinaleiras do trânsito, para que você possa chegar inteiro, o mais rápido possível, sem percalços. Mesmo que você encontre uma barreira, mesmo que você encontre um pouco de tráfego, você vai chegar ao destino, porque Ele está te guiando. Ele oferece um GPS, irmãos, porque, como eu disse no início, todos nós estamos trilhando um caminho. E se nós estamos trilhando um caminho, irmãos, como um corredor, Ele quer chegar ao alvo. E nós estamos, irmãos, numa maratona. Nós estamos numa maratona. Não é 100 metros rasos em que se bate o recorde mundial, irmãos, de velocidade. Não adianta começar muito bem. Mesmo um atleta como o Usain Bolt, por exemplo, que é o homem mais rápido do mundo, ele é talhado para os 100 metros, sprint. É 9 segundos e meio, ele chega aos 100 metros. É assim. É exatamente a nossa reação. Eu, quando olho essas provas, eu faço a mesma reação. Porque se eu for correr 100 metros, irmãos, eu demoro 20 segundos para sair do lugar.
9 segundos e meio. Mas, mesmo um atleta de ponta, irmãos, se ele for trilhar a maratona nas Olimpíadas, você pode ter certeza que ele vai perder. Porque o preparo dele é para um sprint. O crente está numa jornada, numa carreira. Em 2 Timóteo, irmãos, quando Paulo está na prisão antes de ser assassinado, condenado por conta do Evangelho, ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu encerrei a minha carreira, agora vem o prêmio final. O caminho leva a um alvo, irmãos, e qual é o alvo do crente? A vida eterna. É o alvo do crente porque nós entendemos isso, irmãos, mas o descrente também está indo para a eternidade. O problema é aonde? Aonde o seu caminho está te levando? Para a vida eterna com Deus ou para a condenação eterna? Tenha isso em mente, irmãos. Nós vimos aqui na semana passada que Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos. Assim como quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro fez um caminho de volta para fora da sepultura. Repare, Jesus não entrou dentro do túmulo, irmãos. Ele disse: Lázaro, vem. Ele teve que trilhar o caminho de volta da morte em direção a Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Amém? Ele teve que trilhar o caminho de volta da sepultura, irmãos. E quando chegou Jesus, ele estava vivo. Amém? Em 1 Timóteo, irmãos, no capítulo 2, no verso 5, Paulo diz assim, não precisa abrir: pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem. O único mediador, irmãos. Quando você procura o caminho, você encontra um homem de carne e osso, mas glorificado, porque ele ressuscitou da morte. Ele está à direita do Pai, meu irmão. Ele não é um homem comum, ele é um homem perfeito. Ele é o alvo final deste caminho, meu irmão. Você está caminhando para se tornar um mini Cristo, um pequeno Cristo, um Cristozinho. Você não está caminhando para ser uma Brenda melhor, um João melhor. Você está caminhando para ser alguém semelhante a Jesus Cristo, com os benefícios da ressurreição e da vida eterna, meu irmão. Mas para isso é preciso trilhar em direção à verdade e à vida, não de qualquer jeito. Como eu disse antes, irmãos, como filho pródigo, nós podemos trilhar de volta o caminho para a casa do Pai, no meio da lama dos porcos, em direção ao abraço, ao anel e à festa. É Jesus quem nos possibilita isso. E você precisa entender, irmãos, você está em construção. Amém? Você está sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Isso é um processo. Amém? Filipenses capítulo 1 diz isso. Ele começou e ele vai terminar a obra na sua vida, porque ele é perfeito. Amém? Você está caminhando em direção à perfeição, irmãos. E assim como o filho pródigo saiu, irmãos, do chiqueiro em direção à casa do Pai, você precisa entender uma coisa, irmãos: é necessário limpeza. Já pensou, irmãos? A Bíblia não narra isso. Na parábola que Jesus conta, ele não chega nesses detalhes. Mas é óbvio, irmãos, e é para nós pensarmos nas entrelinhas, que se ele estava dentro do chiqueiro com vontade de comer a comida dos porcos, irmãos, quando ele saiu em direção à casa do Pai, ele teve que se limpar. É óbvio que ele não voltou para a casa do Pai de qualquer jeito, irmãos. Trilhando o caminho de volta, ele estava em limpeza. Eu não sei se você aqui já foi num chiqueiro, irmão. Quem já viu um chiqueiro aqui? É estranho a lama, né? Sujo, enfim, provavelmente as fezes do porco. Quando você olha para aquilo, irmão, se você entrar ali dentro, se você cair ali dentro, a primeira coisa que você pensa é: quando eu sair eu vou precisar, não vai ser fácil para mim limpar. Irmãos, o caminho de volta não é fácil, a limpeza não é fácil. Você tira o grosso de primeiro da lama,
Entenda que a lama como pecado, como a sua velha natureza, você tira o grosso daquilo, irmãos, daquela sujeira, e você vai tirando aos poucos. Você tira a roupa, aí sem roupa você começa a se limpar mais profundamente, e o caminho é para isso, meu irmão. O caminho é para essa limpeza, até você chegar no mínimo detalhe, irmãos, naquela sujeirinha que fica embaixo da unha. O caminho de volta é de limpeza. Volte comigo lá para João, irmãos, no capítulo 14. A gente vai ler a partir do verso 1. Mas no capítulo 14, irmãos, Jesus está aqui, como a gente já vem falando muitas vezes, na última ceia, na última reunião com seus discípulos. No capítulo 13 ali, irmãos, ele está na última ceia, ele lava os pés dos discípulos. São todas as narrações que você conhece. E ele começa um discurso, irmãos, muito duro, falando da traição, falando que algum deles que estaria ali, que a gente sabe que é Judas, o trairia. Ele fala para Pedro: você vai me negar 3 vezes. E é no meio, irmãos, de toda essa tensão desse discurso, irmão, que Jesus começa o capítulo 14 de João. Leia comigo, verso 1. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como que ele começa o capítulo 14 ali, irmãos? No verso 1. Qual que é a frase em evidência? Não se turbe o vosso coração. Depois desse discurso duro, irmãos, desta preparação, ele estava com seus discípulos. Era a última ceia, ele estava indo em direção à cruz. Ele morreria daqui a alguns dias. E os discípulos sabiam que eles teriam que terminar a obra, que eles teriam que continuar. Antes, irmãos, deles começarem a trilhar esse caminho, ele diz: não se turbe o vosso coração. Há consolo, irmãos, da parte do Senhor para que possamos trilhar a nossa jornada de fé. Há consolo, irmãos, para irmos em direção até Jesus Cristo. No meio do caminho, irmãos, quando vêm as provações, porque ele disse: no mundo vocês terão aflições. Ele disse isso, irmãos, mas em direção a Ele, nesta jornada, há consolo. Há consolo, meu irmão. Os que creem em Jesus Cristo entendem, Ele é um com o Pai. E se nós estamos no Pai, meu irmão, há consolo na casa do Pai. Como que Ele recebeu o filho pródigo? Não foi de qualquer jeito. Ele recebeu com afago. A Bíblia diz que o pai foi em direção ao filho e preparou uma festa. Não foi de qualquer jeito, irmãos, porque Deus está preocupado conosco a todo instante. Enquanto você trilha o seu caminho, meu irmão, você tem à disposição um pai. Mas não é um pai qualquer, irmãos. Não é como os nossos pais que são falhos. É o Pai perfeito, que tem poder sobre todas as coisas, que está soberano sobre todas as coisas, meu irmão. Sabe que no meio da jornada todo crente passa por isso, meu irmão, que é um momento de tristeza, de angústia, muitas vezes de dúvida. Você pode recorrer ao consolo. Você pode recorrer aos braços, irmãos, daquele que tem a capacidade de te consolar, que tem a capacidade de te pegar pela mão, irmãos, de trazer para debaixo das suas asas e dizer: é aqui que você tem o socorro, é aqui que você tem o abrigo. Debaixo da sombra do Onipotente, todo crente pode descansar.
Não se turbe o vosso coração. Você não começou o seu caminho, irmãos, de qualquer jeito, porque Jesus diz em João mesmo, no capítulo 16, no verso 33, ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Porque que caminho que ele está te convidando a trilhar, irmãos? O caminho que ele já trilhou. Não é um caminho aleatório que você escolhe de qualquer jeito. É o caminho que ele já trilhou. E ele diz: eu venci. Eu venci. É dentro desse texto, irmãos, e desse contexto que você pode dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque nada pode me deter, nada pode me separar do amor de Deus, porque Ele já venceu. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, está difícil trilhar, está difícil nadar contra a maré, porque o mundo está na direção contrária, mas Ele venceu. E você entrou na casa do Pai e recebeu esse consolo. Não se turbe o vosso coração, não temas, eu te ajudo. Quando você está fraco, aí é que você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, o meu poder te basta. Você não precisa ser autossuficiente na sua jornada, meu irmão. É um erro do crente tentar trilhar o caminho sozinho. Você não foi feito para trilhar um caminho no singular, meu irmão. Esse ambiente aqui, irmãos, é um reflexo dos braços do Pai. Você olha para o lado e você vê pessoas comuns, com problemas muitas vezes parecidos com os seus, ou com muitas vezes piores que os seus, e você olha e você vê a graça de Deus. Enquanto lá fora é a destruição, enquanto o descrente, o ímpio, caminha em direção à perdição, você olha e diz: mas é mais fácil para eles. Você vê na internet as pessoas dizendo: eu quero ver alguém ser infeliz em Paris com dinheiro. É possível sim, irmãos, porque se não estiver na casa do Pai, se não estiver junto ao Pai, não há felicidade. Mas eles estão alegres. É passageiro. É passageiro. Mesmo as coisas boas desta vida, irmãos, são passageiras. Mesmo as coisas boas. Se nós não estivermos junto ao Pai, irmãos, não há consolo. Leia comigo ali no verso 4, irmãos. Olha o que Jesus diz: vós conheceis o caminho para onde vou. Irmãos, por que nós conhecemos o caminho? Eu quero te mostrar por quê. Abra em 1 Pedro, no capítulo 2. Eu já estou encerrando. Jesus diz, irmãos: vocês conhecem o caminho. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina, irmãos. 1 Pedro 2, 21. Ele diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Deixando um exemplo para que vocês sigam os seus passos, irmãos. Esta é a figura. Ele trilhou, ele foi na frente, meu irmão. Ele foi na frente. Nós somos um exército de batalha, irmãos, e há na nossa frente um general. Como canta aquela canção muito antiga: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Acho que você não entendeu. O nosso general é Cristo. Ele vai à frente do seu rebanho, do seu exército. O pastor vai à frente das ovelhas. Ele assume o lugar da ovelha e ele trilha o caminho antes. E nós precisamos apenas pisar, irmãos. Como uma criança quando está aprendendo a caminhar, o pai pega ela pelas mãos e coloca nos seus pés, nos pés dela.
Quem já fez isso com uma criança? Você coloca ela nos pés e começa a cagar. Você pode pensar, nossa, mas isso é muito frágil. Eu sou homem, eu sou macho. Irmãos, nós somos vulneráveis. Talvez você está tentando se esconder atrás de uma casca. E lá dentro existe uma pessoa frágil. Diante do Senhor, irmãos, as nossas máscaras caem. Ninguém é macho diante do Senhor. Não no sentido pejorativo, irmãos. Toda dureza diante do Senhor cai por terra, porque nós somos como crianças. Nós somos como crianças, irmãos. Nós precisamos trilhar um caminho que Ele já trilhou. Nós precisamos seguir os seus passos. Ele é o nosso espelho, afinal de contas Ele é o nosso Pai. Qualquer criança, irmãos, imita o seu pai e a sua mãe. É da natureza dela. A partir do momento que você chega diante de Deus, irmãos, você precisa entender: Ele quer guiar os teus caminhos. Ele quer te mostrar como se anda e como você deve andar. Em Provérbios, Salomão fala disso: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque você não pode deixar uma criança trilhar o seu próprio caminho sozinha. Se você larga uma criança, ela atravessa a rua. Não olhe para os lados. Essa é a nossa posição diante do Senhor, irmãos. Até que venha o amadurecimento. Até que chega um momento em que a gente para de tomar apenas o leite e começa a comer uma comida mais forte, em que a gente começa a crescer. Mas mesmo assim, irmãos, não é independente. Você não pode ser independente de Deus. Vocês conhecem o caminho de Jesus Cristo, irmãos, porque Ele pretende que o seu seguidor, que os seus filhos andem de acordo com as suas palavras. Nós conhecemos o caminho também, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo como guia. Abra em 2 Coríntios capítulo 3 comigo. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, verso 16, irmãos, Paulo nos diz assim: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Amém? Nós passamos a enxergar. Continuando: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Amém? A liberdade, irmãos. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, de glória em glória, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo é o nosso guia, irmãos. Nós conhecemos o caminho em direção à casa do Pai, porque Jesus nos apresentou um caminho, irmãos, e nos deu o GPS. Ele nos apresentou um caminho, e para os mais analógicos aqui, nos deu um mapa do tesouro, irmãos, a vida eterna. Eu sempre insisto nisso, irmãos, você não é largado às próprias custas. Ele não te colocou para dentro de um clubinho para você viver de qualquer jeito, para você ser apenas mais um esquecido. Não, irmãos, Ele te deu o seu próprio Espírito, o próprio Espírito de Deus habitando dentro do crente, irmãos. E você pode trilhar, Ele te guia. E sabe o que é importante disso também, irmãos? Mesmo se nós errarmos, porque nós podemos errar, irmãos. Amém? Quem diz não ter nenhum pecado já está pecando, pois está mentindo. Mesmo se nós errarmos, irmãos, Isaías no capítulo 30,
Verso 21 diz assim: e os seus ouvidos ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual vocês devem andar. Que se voltem para a direita, quer para a esquerda. Irmãos, o Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus Cristo, o caminho e a verdade e a vida, dentro do seu coração. E você precisa alimentar isso, irmãos, no seu interior, no seu espírito, porque muitas vezes Ele quer te dizer: não faça isso, não vá pela esquerda, não vá pela direita, e você ignora e dá com a cara na parede. Ele estava dizendo ao seu coração: siga por aqui, não vá por lá, evite isso, não faça aquilo. Você vai se arrepender, vai te fazer mal. Irmãos, o processo de limpeza, como eu disse, ele demora, porque os pecados são muitos, irmãos. Quanto mais você rola na lama, mais imundo você fica. E há um alerta: evitem o pecado, evitem as tentações, permaneçam firmes, irmãos, porque a limpeza demora. Eu estava lendo, irmãos, nesse final de semana a respeito de pornografia. Tinha um irmão falando a respeito disso, do quanto ela afeta o nosso cérebro, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, e Jesus faz um alerta: cuidado com o que vocês veem. Se teu olho te faz pecar, lança-o fora, porque a pornografia afeta isso aqui, irmãos. E ele estava dizendo que os estudos comprovam que a pessoa, mesmo que ela pare de consumir, ela demora para se livrar daquilo, porque sempre está na mente dela imagens pornográficas. E eu vi ele falando a respeito, irmãos, porque você pensa em pornografia só na questão pesada, mas eu vi ele falando a respeito de soft porn, que eles chamam, que é uma pornografia leve. Sabe a foto no espelho para postar no Facebook? Muitos não levam aquilo como pornografia, irmãos, mas afeta o cérebro. E ele estava contando de algumas experiências dele, da dificuldade que foi se livrar daquilo, porque sempre estava a mente, sempre estava a visão, ele sempre via, ele não conseguia mais se relacionar com mulher alguma, mesmo que seja para cumprimentar, porque ele imaginava coisas sexuais. Quando Deus falou com Josué, Ele disse: escreve essa lei nas portas, para que as pessoas vejam. Coloque no coração das crianças, para que eles vejam. Deus fala com o profeta Abacuque, que fala algo parecido também. Escreve essas palavras, para que até quem passe correndo possa ler, possa ver, possa lembrar. Eu li com vocês aqui alguns tempos atrás, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que ele diz: traga à mente, traga à memória aquilo que te traz esperança. O processo de limpeza, irmãos, enquanto você trilha o caminho, ele pode demorar, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Não há poder maior neste mundo, irmãos. Não há poder maior neste mundo. O Espírito Santo de Deus habitando dentro do homem. E Jesus continua dizendo, irmãos, lá em João, no capítulo 14, não precisa voltar lá, já estou encerrando. Ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos. Repita comigo: se eu guardar. Se eu guardar. Você precisa guardar os mandamentos. Precisa estar na sua mente, como eu acabei de falar. Precisa estar no seu coração. Um bom relacionamento com a palavra, irmãos. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, a partir do verso 101. Recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de conhecer a tua palavra. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinastes bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você sabe que não precisa andar no escuro, né, irmãos? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Amém? Para encerrar agora mesmo, um bom relacionamento com a palavra para que possamos guardar a palavra no coração. De todo o meu coração, diz o salmista, Salmo 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou como meu tio cantava, a tua palavra escondi. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para não pecar contra ti e não pecar. A tua palavra escondi. Guarde a palavra no seu coração. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho memórias com a palavra de Deus que você nem imagina. Não é fácil, não estou te dizendo que é fácil. Nada que é bom é fácil, para falar a verdade. Nada que vale a pena, nada que é duradouro é fácil. Se você quer investir num casamento, por exemplo, em que a premissa é até que a morte o separe, ou seja, para sempre, você precisa entender que não é fácil. Porque o casamento é bênção de Deus e a família é propósito de Deus, então não será fácil. Mas se você guardar a palavra no coração, você não vai pecar contra o seu esposo, você não vai pecar contra a sua esposa. Mesmo que você peque, o Espírito Santo estará no seu coração. Corrija. Mas eu não sei como, nas pequenas coisas faço. Nos relacionamentos com os seus filhos aqui, e filhos com os pais, entendam isso. Guarde a palavra no coração. Quando você estiver diante de uma situação em que pode ser causa de atrito, você lembrará da palavra de Deus. Eu vou encerrar com um testemunho, irmãos, que eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá esses dias. Se vocês quiserem, pode procurar. Ele vai contar melhor que eu. Mas ele diz, irmãos, ele conta nesse testemunho de uma das dificuldades que ele tinha com o filho dele mais velho, foi o primeiro, na infância, para corrigir. Chegou um momento da infância dele, eles foram sair, irmãos, no final de semana. Ele não tinha muito tempo, porque ele era o pastor da igreja, mas aquele tempo ele tirou para passar com a família dele. E eles foram para uma casa na praia com alguns amigos também, e tinham crianças. E em determinado momento ele estava no quarto preparando uma mensagem, e as crianças invadiram o quarto da casa. E o filho dele já chegou dizendo: pai, eu não tive culpa. Pois. Daí, enfim, a criança chegou e eles tinham brigado, tinham se batido, revidado. E ele tinha batido era uma menina. E o pastor disse que: pai, eu fiquei bravo, porque em hipótese alguma, um homem pode levantar a mão para uma mulher. E eu queria ensinar isso, fazer ele descer goela abaixo. Ele nunca fosse esquecer, eu falei para ele. Naquele momento ele pediu para a menina sair do quarto para ter uma conversa com Israel. E ele já estava pegando chinelo. Ele disse que ele queria pegar o chinelo e não tinha a varinha que ele usava normalmente. Eles não estavam em casa. Então ele queria dar uma chinelada nele. E ele conta: eu estava com raiva e eu queria descontar nele, assim como eu já tinha feito outras vezes. E naquele momento, quando eu fechei a porta do quarto, o Espírito Santo tocou o meu coração. Ele diz: não faça isso. Você está com raiva dele, e a raiva não vai ensinar. Você pode perder uma oportunidade para sempre a respeito dessa situação com o seu filho. E ele conta: eu não sabia mais o que fazer, porque parece que as surras não tinham solução, não tinham efeito, e sempre acontecia de novo as mesmas coisas.
Naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: você vai perder uma grande oportunidade se você agir com raiva. Ensine ele. Assim como o Espírito Santo ensina os filhos de Deus, ensine o seu filho. Pegue a palavra e pregue para ele, diga: você vai apanhar por causa disso, disso, disso. Você entristeceu o Senhor, você entristeceu o seu pai, você se voltou contra outra pessoa, e começou a pregar para ele. E quando ele terminou de pregar, ele disse: filho, por causa disso tudo que eu te falei, eu vou te corrigir. E o menino, e ele conta com emoção isso, porque ele disse que foi um momento que ele nunca esqueceu na trajetória dele como pai. O menino olhou para ele e disse: pai, eu entendi. Eu sei, pai, que você vai me corrigir para o meu bem. Eu entendi. E ele disse: pai, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais o Senhor vai precisar me corrigir dessa forma. E o pastor conta que realmente aquele foi um divisor de águas, porque ele ouviu a voz do Espírito. Ele podia ter perdido o filho para sempre naquela atitude, mas ele ouviu o Espírito Santo. Sabe, irmãos, tem muitos momentos na sua caminhada que pode ser um divisor de águas, se você atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, como o Senhor disse a Moisés: eu te guardarei em todas as nações. Se tu for para a direita, se tu for para a esquerda, se tu me obedecer, eu te farei uma grande nação. Eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você ouvir